Dando continuidade ao curso da CIPA, falaremos hoje no módulo 4, Constituição e Estruturação da CIPA. Você sabia que empresa com menos de 20 funcionários e que não se enquadre no quadro 1 da NR5, referente ao dimensionamento da CIPA, deverão designar um representante da CIPA e promover o treinamento anual? Constituição e Estruturação da CIPA. No item 5.4.1, a CIPA será constituída por estabelecimento e composta de representantes da organização. Quem são representantes da organização? São aqueles cipeiros indicados, titulares e suplentes, e representante dos empregados, que são os eleitos, né? Titulares e suplentes, de acordo com o dimensionamento previsto no quadro 1 desta NR, como vimos anteriormente, ressalvadas as disposições para setores econômicos específicos. Um exemplo, que uma empresa atua e ela tem três atividades diferentes, dois setores econômicos diferentes. Então, de repente, no dimensionamento, ressalvadas essas disposições, para atender lá no dimensionamento. As CIPAs das organizações que operem em regime sazonal devem ser dimensionadas tomando por base a média aritmética do número de trabalhadores do ano civil anterior e obedecido ao disposto no quadro 1 desta NR. O que vem ser empresas e organizações que operem em regime sazonal? São aquelas empresas que têm demandas diferentes no período do ano corrente. Então, por exemplo, uma empresa que ela inicia suas atividades num determinado período do ano, onde ela contrata mais funcionários. Acabou aquele momento, aquela demanda de serviços, ela reduz, porque é uma realidade específica das empresas que operam em regime sazonal. Um exemplo, vamos imaginar uma empresa de sorvete. Na época do frio, ela não vende muito sorvete, então automaticamente ela não vai produzir muito. Um outro exemplo, uma empresa que fabrica panetones na época do Natal. Então é um momento que ela contrata muitos funcionários nesse período, E tem alguns períodos que não há necessidade de ter um número elevado de funcionários. Aí a norma aqui, ela fala o seguinte, que a empresa ela deve tomar como base a média aritmética, do número de trabalhadores do ano civil anterior. Então, pegando o ano todo, todo o período do ano, a empresa contratou nesse período, ora ela estava com o número de funcionários, reduziu, aumentou, podendo pegar a somatória do número desses funcionários e dividir por 12 meses, por exemplo. Então, ela vai ter uma média, uma média aritmética do número de trabalhadores naquele ano civil. Os representantes da organização da CIPA, titulares e suplentes, serão por ela designados. Então, são os representantes que são indicados pela empresa. Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem independente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados. A organização designará entre seus representantes o presidente da CIPA, e os representantes eleitos dos empregados escolherão entre os titulares o vice-presidente. Bom, o que está dizendo esse item da norma? Que o presidente ele é indicado pela organização, pela empresa. Agora, o vice-presidente, entre os titulares que foram eleitos, eles escolhem o vice-presidente. Somente os titulares que foram eleitos escolherão o vice-presidente. O mandato dos membros eleitos da CIPA terá duração de 1 ano, permitindo uma reeleição. É importante salientar aqui o seguinte, que um membro da CIPA ele pode ter um mandato de 1 ano e se inscrever para uma segunda eleição. Então ele pode ter 2 mandatos consecutivos, não mais do que isso. Então só é permitido uma reeleição. Os membros da CIPA, eleitos e designados, serão empossados no primeiro dia após o término do mandato da gestão anterior. Então aqui vamos um exemplo. Vamos supor que
Na gestão anterior, a CIPA tomou posse dia 28 de março de 2022, né? A próxima CIPA ela será empossada no dia 28 de março de 2023, né? Então é sempre assim, os membros da CIPA eleitos e designados serão empossados no primeiro dia útil após o término do mandato da gestão anterior. A organização deve fornecer cópia de atas de eleição e posse aos membros titulares e suplentes da CIPA. Quando solicitada, a empresa encaminhará a documentação referente ao processo eleitoral da CIPA, podendo ser por meio eletrônico, ao Sindicato dos Trabalhadores da categoria preponderante. Então, um exemplo, uma indústria química, o Sindicato dos Químicos, uma indústria metalúrgica, o Sindicato dos Metalúrgicos. Quando ele solicitar a documentação referente ao processo eleitoral, a empresa deverá encaminhar, podendo ser por meio eletrônico, ao sindicato, tendo o prazo de até 10 dias para entregar essa documentação. No item 5.4.10 diz o seguinte: a CIPA não poderá ter seu número de representantes reduzido, bem como não poderá ser desativada pela organização antes do término do mandato de seus membros, ainda que haja redução do número de empregados, exceto no caso de encerramento das atividades do estabelecimento. No item 5.4.11 diz que é vedado, é proibido a empresa em relação ao integrante eleito da CIPA, a alteração de suas atividades normais na organização que prejudiquem o exercício das suas atribuições junto à CIPA, a transferência para outro estabelecimento sem a sua anuência, sem o aceite, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 469 da CLT. É proibido a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para o cargo de direção da CIPA, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final do seu mandato. Então, o que acontece? O cipeiro ele tem 2 anos de estabilidade. O cipeiro de cargo eleito, desde o seu registro de sua candidatura até um ano após o final do seu mandato. Ele tem uma estabilidade de 1 ano de mandato e ele tem mais 1 ano após o final do seu mandato. No item 5.4.12.1, o término do contrato de trabalho por prazo determinado não caracteriza a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção da CIPA. Então, o que acontece? Às vezes, a empresa, quando ela faz o contrato de trabalho, ela pode colocar um funcionário no registro por prazo determinado. E aqui diz a norma que isso não caracteriza a dispensa arbitrária. Por quê? Porque aquele prazo já ficou definido já na contratação. Então a estabilidade dele não é considerado dispensa arbitrária, porque quando ele entrou na empresa ele já sabia que poderia ocorrer a dispensa ao término do contrato. Bom, no item 5.4.13 diz o seguinte: quando o estabelecimento não se enquadrar no disposto no quadro 1 e não for atendido por SESMIT, nos termos da norma regulamentadora 4, a organização nomeará um representante da organização entre os seus empregados para auxiliar na execução das ações de prevenção em segurança e saúde do trabalho, podendo ser adotados mecanismos de participação dos empregados por meio de negociação coletiva. Bom, o que quer dizer aí, A empresa que no dimensionamento ela não precisa ter CIPA. Se ela não tiver técnico de segurança, alguém do SESM, ela deve indicar um representante da organização e que é escolhido entre os empregados para auxiliar na execução de ações de prevenção em segurança e saúde no trabalho. Bom, no item 5.4.13.1, no caso de atendimento pelo SESMIT, este deverá desempenhar as atribuições da CIPA. Então, é no caso da empresa que tem o SESMIT, que é o Serviço Especializado em Saúde, Segurança e Medicina do Trabalho. Este deverá desempenhar as atribuições da CIPA. O microempreendedor individual, no item 5.4.13.2, diz o seguinte, que o microempreendedor individual está dispensado de nomear o representante da CIPA, aquele que foi previsto no item 5.4.13, tá? Bom, no item 5.4.14,
diz o seguinte, que a nomeação do empregado como representante da organização e sua forma de atuação devem ser formalizadas anualmente pela organização. No item 5.4.15 diz o seguinte, que a nomeação do empregado como representante da organização não impede o seu ingresso na CIPA quando da sua constituição, seja como representante do empregador ou como dos empregados, né? Então vamos lá, um exemplo, né, que a empresa não fazia necessário a CIPA e aí ela tem agora um representante que ela colocou para fazer a prevenção, e por algum momento ou aumentou o número de funcionários ou por alguma razão agora ela vai ter que constituir CIPA. Não impede desse representante se candidatar para ingressar à CIPA, sendo representante eleito pelos empregados. O antigo designado da CIPA, né, agora é chamado de representante da CIPA. O que quer dizer isso? Né? Que as empresas, antigamente elas tinham que colocar um cipeiro designado. Né? Na estruturação da CIPA, no novo texto, o que antes era chamado de cipeiro designado, hoje ele é chamado como representante da CIPA. Então tá aí, no item 5.4.13, quando o estabelecimento não se enquadrar no quadro 1, e não for atendido por SESMIT, né, nos termos da norma regulamentadora 4, a organização nomeará um representante, né, dentre os seus empregados, para auxiliar na execução de ações de prevenção de segurança e saúde no trabalho, podendo ser adotados mecanismos de participação dos empregados por meio de negociação coletiva. Bom, aqui nós temos que o microempreendedor individual, né, MEI, não necessita nomear o representante. O microempreendedor individual, no item 5.4.13.2, está dispensado de nomear esse representante da CIPA, né? Aqui nós encerramos mais uma etapa, né, do curso da CIPA e nos veremos no próximo módulo, no módulo 5, etapas do processo eleitoral. Obrigado.